Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral deste dia 8 de março, uma sexta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher. Está presente, participando, o Roberto Mohamed como comentarista. A gente recebe com muito prazer e com muita honra no Dia Internacional da Mulher duas mulheres da Baixada Santista, mais especificamente de Santos, e duas mulheres empreendedoras, Roberto Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Falar delas para mim, às vezes eu faço uns programas aqui que só o fato de ter sentado do lado dos convidados já valeu a pena. Tem uma série de coincidências nisso, porque eu sou cliente e o programa é cliente da agência de publicidade delas, uma agência de comunicação, mas são duas pessoas que mostram algumas coisas que são essenciais para o ser humano, não independentemente de ser homem ou mulher. É a capacidade de se reinventar, a capacidade de dar a volta por cima, a capacidade de inovar, a capacidade de se reconstruir. E eu admiro muito isso nas pessoas, independentemente do gênero. Do meu lado aqui está alguém que tem uma história ligada a turismo, além da publicidade. E do outro lado, uma pessoa que outro dia ela riu quando eu falei que ela está virando a voz da minha consciência, porque quando eu vou fazer alguma bobagem, eu pergunto para ela antes o que ela acha. É muito legal estar aqui com elas, mas eu vou começar não vou começar com a voz da minha consciência, eu vou começar com a Sueli. Sueli, você teve uma passagem, para a gente não ficar aqui cada uma fazendo aquela coisa de vamos se apresentar para se conhecer. Você teve uma passagem pela Secretaria de Turismo de Santos, há duas décadas atrás, no governo do Beto. E depois você teve uma passagem com bastante tempo no Concais. Você viu praticamente a temporada de cruzeiros tomar conta e todo o tempo que a cidade desperdiçou em relação à capacidade que a temporada de cruzeiros tinha de incrementar o turismo, a área com a qual você também já tinha trabalhado na prefeitura. E você, apesar de ter feito uma série de modificações e ter colocado o teu rosto na questão do Concais, você viu que aquilo nunca teve, por parte das autoridades, e aí a gente está falando CODESP e Prefeitura, uma visão real do quanto aquilo poderia trazer para a cidade em termos de renda. Como é que você vê isso? Por que há tanto... A própria existência da Secretaria de Turismo, às vezes, é a primeira secretaria a ser usada para negociar cargo com um partido que você não dá muito valor. Por que a gente despreza tanto isso? É aquela teoria de que Santos tem o porto e o santista acha que não precisa de turismo e por isso acaba contaminando as autoridades e a gente não consegue ir para frente nisso? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui entre duas pessoas maravilhosas, entre três, que é a minha sócia Areta, amiga, querida. Muito obrigada pelo convite. Mohamed, eu realmente trabalhei no governo do Beto, eu fiquei 2 anos da primeira gestão dele, depois 2 anos da segunda. A gente mudou muito a cara na ocasião, porque o Beto foi muito ousado no turismo. Muitos projetos que ainda estão aqui, ou alguns não estão mais, infelizmente, foi nessa gestão. Nós colocamos o bonde, os postos de turismo, Disque Santos. Na época tinha aquela linha regulamentada de ônibus, passava por vários pontos e tal. E um deles, na época, quando inaugurou o Concais, eu era diretora de turismo. Eu achei fantástico aquele empreendimento. Pô, o Brasil não tem a cultura de cruzeiros marítimos, mas você leu que esse turismo deixa muitos recursos nas cidades onde tem os portos. Enfim, então nós colocamos lá a linha também, infelizmente não tem mais. Depois eu saí, nós abrimos a empresa e tal, e eu fui convidada para assumir a diretoria. Eu realmente, nas gestões anteriores, a do Rogério,
houve muito pouco apoio, ou seja, aproveitamento daquele turista que vinha para Santos para embarcar, para trazer ele de volta, enfim, ou para aqueles que vêm passear em Santos, que são os estrangeiros. Nessa gestão agora do Rogério, eu vi muita diferença. Eu não sei se foi uma época de crise, lembra que foram suspensos os navios, e ele apoiou muito a volta, ele teve visão do que aquilo poderia trazer para a cidade, trouxe e traz. Em relação à autoridade portuária, o Concais hoje, eu sempre fiquei muito à vontade de falar, mas ela também nunca acreditou no turismo, né, no navio de cruzeiros. Hoje eu posso dizer, eu fiquei pouco tempo na gestão do Pomini, mas a diferença é gritante. Ou seja, de entender a importância com cuidado de uma mudança de um terminal, com cuidado, porque o Concais é um arrendatário, mas ele é um cliente. O cuidado dessa mudança para que tenha, não é para colocar um terminal lá, para que tenha berços exclusivos, para que tenha infraestrutura. Então, eu às vezes falo para a Areta, parece Forrest Gump, sabe? Eu vi tanta coisa já, tenho tantas histórias, eu vi a evolução. Então, hoje, tanto a autoridade portuária, na minha visão, naquilo que eu vivenciei, a autoridade portuária está de parabéns em relação a cruzeiros marítimos, apoiando, e a prefeitura também. Está fazendo um bom trabalho receptivo lá no terminal. Agora eu quero fazer uma pergunta para as duas, porque o que eu mais... Agora a gente vai entrar no Dia da Mulher. A gente está vendo um movimento que é extremamente sadio e a sociedade precisa disso, e a gente veio de um governo onde o machismo imperava, na verdade a ignorância imperava, e aí com a ignorância vem tudo que ela trazia. E a gente descobriu que uma boa parte do Brasil é ignorante. E estava latente, só estava esperando um líder, né? E o líder dos ignorantes surgiu. E a gente passou 4 anos vivendo uma idade das trevas no Brasil, que ainda existe porque ele despertou esse lado o mais ignorante possível de, eu não diria metade da população brasileira, mas pelo menos 30%. Vocês duas têm uma agência onde trabalham homens e mulheres e são chefes, empregadoras, porque eu não gosto dessa coisa de colaborador, isso para mim é frescura, de pessoas de ambos os sexos. Como é que é essa relação de 2 mulheres no comando, de uma agência que está crescendo muito nos últimos anos, sem se vitimizar? Porque nenhuma de vocês duas usa essa técnica de eu sou mulher, eu tenho que ser respeitado, eu tenho que me afirmar. Vocês agem sem evocar o gênero toda hora. Isso é uma coisa no dia a dia, tanto com os clientes quanto com dentro da equipe de vocês. Como é que é? Por que vocês agem dessa maneira? E como é que vocês veem toda essa coisa de acharem que é necessário se vitimizar para conquistar espaço? Quem começa? Quer começar? Você que sabe. Posso falar um pouco. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Não imaginava que isso fosse acontecer assim, nessa velocidade. Vou falar um pouquinho sobre a minha visão. Eu vivo um momento da minha vida que, assim, desde que eu fui criada, a gente lidava com essas questões de ser mulher, como lidar com as relações, de um jeito... Não havia toda essa polêmica, não havia essa questão... Era um processo natural. Então, assim, vivenciar... Cresci numa família portuguesa, aquele jeitinho que vocês sabem como é, né? Rústico de ser, então não tinha muita psicologia. E a gente foi vivendo. E eu acho que isso também preparou a gente para essa questão de como lidar com as coisas. É um processo natural. Dificuldades, desafios, a gente vai encarar todos os dias. Então, assim, é a geração. Acho que a geração que eu fui criada me deixa com essa visão, com essa postura. E eu acredito que dentro da agência, por exemplo, não existe nenhuma diferença.
nessa questão, acho que é por ser homem, por ser mulher, não existe isso pra gente, né? Eu acho que nem na nossa vida, né, Sueli? A gente nunca ficou preocupada com isso. Eu entendo, eu vou falar, eu entendo a bandeira, eu entendo ter um dia, eu entendo isso, porque cada um tem uma história, e o meu lugar de fala pode ser muito diferente de outras mulheres que tiveram muitas dificuldades, dependendo do ambiente onde elas cresceram, como elas foram tratadas. Eu sou muito privilegiada, mas eu acho que é importante, sim, levantar assim essa bandeira, falar muito do lugar do papel da mulher, que vem se transformando ao longo dos anos assim drasticamente, né? O posicionamento da mulher na família, no mercado de trabalho. Mas assim, a gente lida de uma forma natural, né? Eu acho que justamente pela forma como nós somos criadas. Nós estamos há 20 anos juntas, né? Vai fazer 21 agora. Com a agência, nós abrimos a agência. Nunca tivemos um problema. A base de qualquer relacionamento, independente de gênero, é o respeito e admiração. Então, eu acho assim, a Aretha tem características, eu tenho outras. Eu admiro as características dela, profissionais e pessoais, e ela a mim. Então, quando você tem um quadro desse, e assim, eu acho que tem muito um lance aí que é misterioso, né? Que a gente gostar tanto de uma pessoa, né? E você está tratando de dinheiro, de negócios, de futuro, de prosperidade, né? De sustentabilidade financeira. Assim, eu, bem diferente da Aretha, também fui criada, né, estou fazendo 40 anos de profissão agora esse ano. Eu vim, né, de um lugar, de cargos bem mais... Começou a trabalhar antes com de 12 nascer, anos. então? Eu tinha 12 anos. Eu pulei nem universidade. Então, assim, na verdade, eu fui criada aqui, trabalhei em São Paulo. Meu primeiro emprego foi num grupo muito grande, muito machista, mas que eu tive todas as oportunidades da minha vida, profissionais. Eu aprendi muito, fiquei 10 anos lá. Eu vi muito, mas eu nunca, na verdade, me importei muito, sabe? Assim, porque ele teve um ato machista. Eu sempre procurei ter uma postura de conhecimento. Então, como a Aretha também, a gente se preparou muito em termos de estudo, em termos de atualização. Eu já sou mais velha, ela me puxa às vezes, vamos lá, vamos fazer, vamos não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem muita discriminação de mulher, mas também tem uma postura da mulher que deve ser mudada. Nós evoluímos muito, muito. Eu estava falando para o Pedro, quando me permite, que eu estava vendo de um documentário de publicidade, de propagandas. Eu acho que foi no início da década de 70, vocês vão lembrar, vamos ver, que o filme de um fogão, a propaganda de um fogão, começava com um príncipe encantado num cavalo, erguendo assim com uma capa, chegando perto da casa, aí a mulher vê um fogão novo. Jesus! Você entendeu como é que é? Então, assim, eu lembro mais ou menos, isso eu vi no documento, mas eu falei, eu vi esse filme, porque eu era pequena e me chamou a atenção. Então, nós evoluímos, Mohamed, rápido, porque culturalmente nós temos essa posição diferente da mulher. Mas eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, muito conhecimento para a gente vencer algumas barreiras. Não é disputar, é vencer, evoluir, ter a capacidade de estar preparado. Então, o Paulinho está rindo de mim. Não, porque o Pedro, depois ele me falou que ele teve a ideia de usar essa imagem que você citou da publicidade para fazer uma propaganda de air fry, que é um equipamento Mas aí é tanto para o mundo masculino quanto para o mundo feminino, air fryer, né? Mas você vê, então, viu, Mohamed, temos que também pensar que tem muita injustiça, tem. Temos que ver esse lado aí. No entanto, a evolução é rápida. Você falar de 70 para cá, como que eram os costumes brasileiros, a minha mãe nem se formou, entendeu? Então, assim, é óbvio que eu estava um pouquinho à frente da minha época, mas nós já evoluímos muito. E a base disso é respeito, você ter um preparo, um conhecimento, estudar muito. Eu acho que é isso, né, Aretha?
Bom, primeiro esclarecer que é mentira, o Pedro não falou nada disso, é uma brincadeira. E segundo, os meus filhos perguntam assim, como é que vocês viviam sem internet e sem celular? Como que era a vida de vocês sem internet e sem celular analógico? O Opinião Litoral para o intervalo, bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, recebe duas mulheres empreendedoras, duas mulheres que todo mundo admira, quem conhece, a Sueli Martinez e a Aretha Alonso. Sueli, quem é a mulher que é referência para você, assim, a Angela Merkel, a Rita Lee, quem é a referência para você? Profissional, assim, pessoal? Vocês vão achar a Rainha Elizabeth. A Rainha... Eu tenho uma admiração por ela, porque ela abdicou de muitas coisas, família, para ela cumprir o papel dela, que o pai dela solicitou. Foi realmente uma mulher incrível. Eu tenho muita admiração, gosto muito, fiquei muito triste. Quando ela morreu. Todo mundo pensava que ela era eterna, né? Acabou, foi uma surpresa quando ela morreu. E você, Aretha, quem é a mulher que é referência para você? Eu admiro muito a Michelle Obama. Eu acho que ela é uma mulher que estudou muito, né? Se preparou muito e tem um trabalho muito forte para defender os direitos das mulheres. Eu acho que ela soube ter um lugar de fala, mesmo estando do lado de um homem muito forte, ela conseguiu conquistar. Inclusive, ela ajudou muito esse homem a ser quem ele é. Então, eu admiro muito ela. Tem essa história, né, Mohamed, que na vida de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas também tem o contrário. Na vida de uma grande mulher, muitas vezes tem um grande homem, né? 2 casamentos depois, eu encontrei isso e confirmei essa tese. Agora, hoje além da Sueli e da Aretha, quem é a mulher que é referência para você? Eu vou pegar carona com a Aretha. Eu tenho ela como... Não só ela, mas pode causar até espanto pelo comportamento do marido, mas eu acho que ela e a Hillary foram exemplos de mulheres na política americana. E tem algumas tradições americanas que o Trump está rompendo, que quem perde a eleição normalmente não volta a ser candidato. E quem foi, se não foi reeleito, não volta. O Trump rompe tudo isso porque ele não respeita a tradição nenhuma, né? Ele desrespeitou até a importância do Capitólio. Mas você vê que a Hillary não foi candidata e ela teria enfrentado o Trump naquela eleição com muito mais folga do que o Biden. E eu acho que foi um ato de coragem em todos os sentidos, inclusive o fato dela continuar casada com o Bill. Sem dúvida nenhuma. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção e que eu sou obrigado a perguntar para as duas. A gente está vivendo hoje um momento de muito, como eu puxei no primeiro bloco, a questão da vitimização. Há muitos anos atrás, e não é só em relação às mulheres. Teve um caso de um casal gay se beijando no Shopping Frei Caneca, vulgarmente conhecido como Shopping Gay Caneca, em São Paulo, e que foram tirados pela segurança porque estavam praticamente transando na praça de alimentação. Na época foi aquele mimimi todo de preconceito, e eu disse, espera aí, se fosse um casal hétero fazendo o que eles estavam fazendo, porque eu vi o vídeo, também seria colocado para fora. Então eles não foram colocados para fora porque era um casal gay, eles foram colocados para fora porque eles estavam transando na praça de alimentação. Hoje a gente vive um momento em que as pessoas usam como defesa a questão da diversidade, dos atos afirmativos, quando na verdade elas estão erradas. Falam, eu fui mandado embora porque eu sou gay, eu fui mandado embora porque eu sou negro, eu fui mandado embora porque eu sou mulher. Não, você foi mandado embora porque você é incompetente, porque você passa o dia inteiro na internet, que você fica com o celular o tempo todo, você não trabalha, você não cumpre suas metas. É por isso que você foi mandado embora. E esse mimimi existe. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando do chefe, mas que ele tinha uma relação tóxica com os funcionários. Eu falei, peraí, só porque ele dá um esporro de vez em quando, eu tomei esporro minha vida inteira? E se eu fosse assim, achar que tudo é mimimi, eu perdia todos os meus casos, né? Porque juiz arrogante é o que você mais tem. E você tem que engolir sapo numa audiência, num despacho e tal.
E eu vejo que a gente está com uma geração que está muito complicada nisso, porque tudo é mimimi. E vocês trabalham com gente jovem, porque é inerente à comunicação. Eu, por exemplo, eu sou analógico. O Paulo escreve na pedra lascada, mas eu não, eu sou analógico. Então essa molecada mais nova que vem com tudo, e com algumas características que são complicadas, né? Já querem entrar ganhando muito mais do que um sênior ganha, eles não têm lealdade nenhuma ao trabalho, não vestem a camisa da empresa. Nós valorizávamos 15 anos de carteira na mesma empresa. Hoje eles não querem nem carteira, muito menos ficar mais de 2 anos na mesma empresa. Como é que vocês veem isso? Essa é a geração do mimimi, que chamam de YZ, eu acho que é a geração do M, do mimimi. Tudo vai muito... Eu vou começar. Vai muito também da área, né, que a gente está atuando. Por exemplo, no Porto, você vê um perfil diferente. Então, eu sempre tive cargos de liderança. Isso, há muito tempo atrás, eu lembro quando eu trabalhei numa empresa de ticket, eu lembro que eu era diretora comercial e um rapaz chegou para mim e disse assim, eu não me subordino à mulher. Falei, eu achei a sinceridade, ok, você peça transferência. Né, que eu vou falar cada um. Mas eu achei interessante ele vir falar isso. As coisas foram mudando, né? Eu fiquei 12 anos no Concais, é uma área operacional, que você não vê tanto isso. É uma área diferente, ela ainda é uma área, assim, o trabalho é muito intenso, é uma coisa muito carregada, tem que fazer, tem que acontecer, tem horário. Então, você não vê tanto isso, óbvio que vê na contratação. Na agência, já é um público diferente. O que eu posso dizer para essa moçada, como eu disse para vocês, 40 anos formada, é o seguinte, o Bernardinho fala uma coisa que eu acho muito legal. Entre o sonho e a realidade, existe a disciplina no meio. Então, para você realizar os seus sonhos, tem que ter um pouco de disciplina. Hoje não se tem isso. Então, o que eu penso, como hoje a dona da agência junto com a Areta, nós também temos que nos adaptar a essa geração. Porque essa geração, logo, logo, será nosso cliente. Claro que eu não vou estar na agência, a Areta vai estar tocando sozinha, viu, Mohamed? Eu vou estar em casa, vou estar passeando com os meus netos na praia, só vou buscar meu Prolabore. Mas, voltando, uma brincadeira, nós também, viu, Mohamed, nós temos que nos preparar para atender, porque é o nosso futuro cliente, essa geração, repara. E não, eu acho que não tem volta, porque é a criação, eles vão criar pessoas, menos vão ter filho, mas é como eles vieram na criação deles, na formação, sem disciplina. Então, você sabe... A disciplina é uma virtude? Eu acho que não é uma virtude, ela é um treinamento que você tem, que onde te ajuda muito a alcançar teus objetivos. Quando você fala de disciplina, não é aquela regra rígida, é você saber que você tem que fazer algumas coisas, respeitar onde você está, onde você ganha seu salário, ensinar e aprender. Isso é uma disciplina, é um jogo, é como um jogo. Assim, no esporte, a disciplina é importante, você estudar, você se preparar. Se a empresa te diz que lá não pode ir de cabelo solto, não vá, você aceitou o emprego. Então, a disciplina ela é mais ampla do que tem que ficar assim, tem que fazer... Então, assim, eu acho que é um conjunto que você aceita regras com a pessoa, você aceitou aquilo lá. Eu vou trabalhar nesse local, nessa empresa, eu aceitei essas regras. Vou cumprir, vou crescer, vou chegar lá. Então, só que não vejo mudança, assim, pelo que a gente vê aí no mercado. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que aceitar algumas coisas, óbvio, sempre com muito respeito, né? E, assim, quem não está satisfeito... Que se mude. Que se mude. Dá para aprender também com essa nova geração, né? Muito. É um grande desafio, eu acho que para todas as empresas.
e para as famílias e para as relações de uma forma geral, essa questão do conflito de gerações, como sempre existiu, porque parece que na nossa época não existiu, mas existiu também, só que agora é tudo mais acentuado, porque a percepção que eu tenho é que na nossa época os nossos pais não nos super protegiam e não entregavam tudo pronto pra gente. O processo era assim, você tinha um problema, se metia num problema na escola, se vira para resolver. E era isso que nos dava preparo. Meu pai não passava a mão na minha cabeça. E a vida ia se construindo com as experiências e as dificuldades que a gente tinha. E essa geração nova, ela foi muito super protegida também pelos pais. Os pais dão de tudo, aquilo que eles não tiveram, que a nossa geração não teve, eles querem oferecer. E essa geração vem numa pegada de achar que já nasceu com direitos adquiridos. Isso é um grande desafio. E sem deveres. Falta entender que a gente precisa trocar, aprender. A gente aprende com os jovens, mas os jovens também têm que aprender e tem que ter essa vontade, essa humildade. Eu entendo que o mundo mudou muito, a gente tem que entender um pouco mais sobre o comportamento humano. O comportamento humano está vivendo momentos muito difíceis nessa relação de comportamento entre as pessoas, mas a gente precisa aprender e entender como lidar com eles, porque estão por aí, não tem o que fazer, a gente vai... A Areta definiu bem, o mundo mudou muito, esses jovens foram criados num ambiente muito virtual, a pandemia ainda acentuou esse distanciamento, ainda agravou. Opinião Litoral volta depois do intervalo, fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora, infelizmente é o último bloco, a gente já chegou no último bloco, porque a companhia é muito boa, Roberto Mohamed, a Areta Alonso e a Sueli Martinez. Muito. E eu quero ir agora para o ramo delas. Vocês têm uma agência no momento, e eu acho engraçado porque a gente chamava de agência de publicidade, e hoje se chama agência de comunicação. Nenhuma empresa hoje sobrevive se não explorar a questão do ambiente digital, das redes sociais. Só que as redes sociais são também uma armadilha, porque você criou o tribunal de inquisição das redes sociais. As pessoas acham que são juízes, elas acham que podem falar da vida dos outros, podem julgar e condenar alguém. Eu não estou nem indo para a questão do cancelamento, que é parar de seguir, segue, mas ficar julgando as pessoas... eu vejo, que eu durmo na pia, né? Mas quando as publicações do jornal são colocadas na internet, as pessoas vêm com os comentários, tipo, se você fala mal do Lula, você fala bem do Lula, você é petralha. Se você elogia algo do Bolsonaro ou fala mal do Lula, você é de direita, você é fascista. Não existe meio termo. Ninguém entende que você tem o direito de ter opinião e tem o direito de não gostar de nenhum dos dois, porque são duas porcarias. É justamente essa fase que a gente vive, e eu lembro do momento em que a gente começou a trabalhar. Por que será que a gente tem essa... Eu entendo que a resistência de pessoas analógicas como eu a esse mundo novo é muito grande. Você pode achar desnecessário. Só que quando você olha, por exemplo, o mercado de propaganda, você vê que todas as emissoras de televisão aberta, por exemplo, passam por dificuldades financeiras. A Globo acabou praticamente com os seletistas dela. Todo mundo hoje lá na Globo é PJ. Por quê? A receita de todo mundo caiu. Porque os caras, muitas vezes, o comerciante, ao invés de anunciar, por exemplo, numa TV regional, vale mais a pena ele gastar dinheiro com 10 digitais influencers e ficarem fazendo propaganda do produto deles. Essa transição que a gente teve, e que foi muito rápida, eu acho que ela até começa na pandemia, porque aí todo mundo viu que era o caminho, porque as pessoas não podiam se encontrar pessoalmente. Foi uma transição traumática, no sentido comercial, porque houve uma mudança de perfil de cliente. Você perde aqueles clientes que resistem e você ganha os clientes que estão vindo querendo entrar no digital. Ou vocês mantiveram o lado analógico dentro da agência? Migraram todo para o digital e passaram por essa transição de trocar de clientes, na verdade. Ou vocês mantiveram, tem lá o espaço da Idade da Pedra, tem lá o espaço analógico dentro da agência para quem não quer e para quem ainda resiste e acha que o futuro do mundo não é esse.
Na verdade, as pessoas querem estar no offline, que é TV, jornal, rádio, e querem estar e precisam estar no digital. Na verdade, hoje a comunicação ela se ampliou. Então, a gente não deixou de fazer o que a gente fazia. A gente tem assessoria de imprensa, que é um trabalho muito importante, com conteúdo de curadoria, onde tem alguém chancelando o seu assunto, o seu tema, que é o valor dos veículos de comunicação e do jornalismo. E a gente tem a propaganda. A propaganda é muito fácil, eu estou falando bem de mim. Agora, quando eu estou fazendo um trabalho de assessoria de comunicação de imprensa, onde um veículo está falando a meu respeito, claro, dependendo do veículo, da credibilidade, a tua reputação vai lá para cima, né? É bem diferente, só que eles se complementam. E hoje a gente ampliou o leque de opções. Aliás, o leque está muito amplo, né? O digital tem muitas opções. E óbvio, como as profissões mudaram muito e o mundo tecnológico chegou, a inovação chegou numa velocidade muito rápida, muitas coisas estão, muitas profissões estão caindo, deixando de existir, para outras entrarem. A mesma coisa a comunicação. Você falou, os veículos estão passando por dificuldades. Porque os veículos lá atrás precisavam ter entendido, a gente precisa olhar para frente muito agora, porque a gente não sabe o que vai ser das profissões daqui a 10, 20 anos. Tudo vai mudar muito mais com a inteligência artificial, muito. Então, assim, os veículos tiveram dificuldade, sim, de entender que tinham que se digitalizar e migrar. E ainda é um processo que a gente está entendendo, vivendo. Não tem uma perspectiva clara de como é o futuro. Da mesma forma que há 10 anos atrás, os veículos não sabiam que tinham que migrar para o digital e às vezes demoraram um pouco, a gente hoje está vivendo um momento que é a prática que está fazendo. Por exemplo, você falou, o digital veio e é muito mais em conta fazer o investimento nele. Ele veio para democratizar. Algumas empresas não têm grana para investir na mídia tradicional, então elas têm opção. Agora, quem tem grana investe em todas, porque é importante estar na TV, é importante estar na rádio, é importante estar na internet. O Grupo Globo faturou 15 bilhões no ano passado, direcionou 5 desses 15 para produção de conteúdo digital, para se adaptar à mídia e tecnologia, às novas formas de comunicação. Isso afeta diretamente a atividade de vocês. Imagina, um presidente do Santos, por exemplo. Eu vejo muitos jornalistas reclamarem atualmente que não sei quem não dá entrevista, não sei quem lá não dá entrevista. Mas os meios de comunicação com as redes sociais se pulverizaram de uma maneira que se o cara aceitar dar todas as entrevistas, ele só faz isso e nem dormir ele dorme, ou não é, Sueli? A gente tem que se adaptar a uma nova realidade, não é? Olha, eu sou uma pessoa bem indicada para falar isso. Você blinda os teus clientes das entrevistas, não? Não. Mas se vier 300 pedidos de entrevista, não tem. Ah, sim, claro que não. Monta uma coletiva, Eu né? já estive do outro lado, né, recentemente. Mas, viu, o Mohamed, Paulinho... Ela recusava as entrevistas. Nunca recusei. Nunca recusei. Nunca? Nunca. Só quando você fazia piadinha sem graça, que aí eu não queria vir, né? Nunca é uma especialidade dele. Nossa, né? umas chega coisas. Anos. Umas coisas não é fácil estranhas, passar um século de vida sem fazer. Então ele tem umas piadas que são assim, pré-Segunda Guerra Mundial. Nossa. E ele acha engraçado. Graça. Ninguém acha graça, Paulo. Eu não achava a mínima graça. Aí Mas ficava... aquela não achou graça nenhuma, é engraçado que muita gente achou graça. Muita gente que eu não achei. Eu acho que era a principal, né? Lá naquele momento, mas... A gente sempre com muito respeito, né, Paulo? Isso que é importante. A gente ficar de mal quando ele fala essas coisas pra gente ficar amigo outra vez. Às vezes uma pessoa... a reconciliação, Isso, né? cada vez é mais forte, né? Aquela coisa. Eu fiquei 12 anos fora da Revolução, que eu assumi o cargo de diretoria no A terminal. Revolução é a agência. É a nossa agência, a Revolução MKT. Quando eu voltei, você estava falando da Globo, a Areta foi mais rápida que a Globo. Porque quando eu voltei no período de 12 anos, estava tudo mudado na agência. Porque eu era cliente da agência, eu me colocava o Concais como cliente da Revolução. E ainda é. Então, eu cobrava dela o que tinha que acontecer, o que eu queria, e ela realizava. Quando eu voltei para a agência, agora em outubro do ano passado, tudo muito diferente. Outro mundo. A Areta acompanhou a mudança, se antecipou a mudança, e isso daí é o que eu disse, é a admiração, né? E ela se colocou a nossa empresa no mercado muito rápido,
porque na época da pandemia, muita dificuldade. E o que ela colocou é muito importante. Você democratizou o seu negócio, a sua marca, né? Então, assim, hoje você não tem dinheiro para um grande investimento em TV, mas você divulga na tua rede social, que tem uma penetração enorme. Então, assim, essas mudanças acontecem. O mundo digital, às vezes, é difícil se acompanhar tudo, mas como eu tenho a Areta do meu lado, eu vou mais na área financeira, área de assessoria, que eu gosto muito, mas mudamos muito. Areta, você vai conseguir falar disso que ela falou ou vai dar nó na garganta? Não, eu tô Fala de boa. a verdade. Não, eu fico feliz, né? Não foi fácil, não é fácil, a velocidade das coisas é muito grande, mas eu tenho uma equipe, o Pedro está aqui, eu tenho uma equipe maravilhosa. O Pedro é um cara sensacional, cuida da parte de digital com a gente. Sabe qual é a sensação que eu tenho hoje? Que a gente está, o que acontece comigo, tem tanta opção de conteúdo, claro, a gente tem que filtrar, né? Porque tem muita coisa, as pessoas acham que tem autoridade, não estudaram e saem falando muita coisa. Você tem que filtrar o conteúdo. Mas a gente tem uma riqueza de conteúdo hoje. Eu começo a consumir o YouTube, o próprio Instagram, e eu vou salvando, porque eu quero assistir esse conteúdo, assistir aquele conteúdo, eu não consigo dar conta, porque o nosso tempo é um só. E óbvio, tudo isso que está acontecendo hoje, essa questão da velocidade da comunicação e as opções que a gente tem de canais e conteúdos é fantástico, mas tudo tem os dois lados, né? Gera um pouco de ansiedade, de frustração, de você não conseguir consumir, você acha que, eu preciso estudar mais, mas assim, tem um lado muito bom, que é a oportunidade das pessoas terem acesso a conteúdo, eu quero aprender determinada área, eu posso entrar na internet, pesquisar e eu posso estudar. Antigamente a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, é muito bom. Então acho que a gente está vivendo uma era muito interessante. Uma coisa, Paulo, que a nossa agência Revolução sempre vai dar continuidade, embora tenha todo esse mundo diferente, essa mudança, é o nosso atendimento. Boa. Com os nossos clientes, nosso atendimento com carinho, nosso atendimento naquilo que ele precisa, com a sensibilidade de mulher e de boas profissionais. Ô, Mohamed, de vez em quando a gente se engana, né? Eu tinha certeza que ela ia ficar com nó na garganta escutando a Sueli falar dela. Não, só você que Errei acha esse feio. tipo de coisa. Errei Por isso feio. que eu falo que você precisa fazer uma reciclagem. terapia geriátrica. A nossa sensibilidade é um pouco diferente. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito, com muita admiração, a presença da Sueli Martinez e da Areta Alonso aqui no Dia Internacional da Mulher, Mulheres Empreendedoras, a participação do Roberto Mohamed. E eu achei interessante quando elas colocaram as referências dela, porque elas colocaram mulheres que se colocam de acordo com a função que coube a elas, né? A Michelle Obama era uma primeira-dama, a Rainha Elizabeth era uma chefe de Estado. No casal, ela era a protagonista, assim como no casal era o Barack Obama, que era o protagonista, né? Então, achei muito bacana. Agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, onde tem muitas mulheres, parabéns a todas elas, e agradecendo principalmente a você, telespectadora, e você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você, que você merece.